Good News. Boa noite, eu sou Elaine Souza. E eu, Marcelo Augusto, e está começando mais um programa Good News. No programa de hoje, iremos abordar a criação do portal de notícias Capão News, produzido pela e para a comunidade do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. E também sobre o jornalismo comunitário que vem mudando o cenário nas redes sociais, como o Facebook. E nesta noite, a nossa convidada é a Gisele Alexandre, jornalista e sócia-diretora do portal de notícias Capão News. Boa noite, Gisele. Boa noite, Elaine, boa noite, Marcelo. Boa noite. Antes de mais nada, é um prazer conversar com você aqui dos estúdios do Good News. Legal, o prazer é meu. Gisele, o que é o portal de notícias Capão News? A página de notícias surgiu no final de 2014. Ele tem como objetivo, ele é um projeto social com o objetivo de divulgar todas as ações e movimentos que acontecem na nossa comunidade, né? Que a gente chama de território do Campo Limpo, que é a parte do Capão Redondo, Jardim Ângela, Vila Andrade e Jardim São Luís. Então, a nossa intenção é, além de informar, passar as informações relacionadas ao trânsito, a questões da rotina da população, também tem como missão fomentar a cultura da nossa região. Como você entrou nessa parada? Eu entrei no início de 2015. Eu conheci a página por meio de um amigo em comum, que já conhecia o Nailson, que é o fundador da Capão News, e me interessei muito pelo projeto. Como eu, desde 2006, eu tenho tentado fazer um trabalho com jornalismo comunitário, né, e quando eu iniciei na faculdade ainda a gente não tinha acesso às redes sociais como a gente tem hoje, então era uma dificuldade, né. Eu vi uma oportunidade muito bacana na página, né? Quando eu entrei, ela tinha cerca de 20 mil seguidores, já era uma página com bastante acesso. Ela não tinha ainda uma estrutura de jornalismo profissional. Então, quando eu entrei em 2015, a minha missão foi estruturar como um canal de informação profissional mesmo, com auditorias, com informações periódicas. Foi nesse período que eu ingressei na página. Gisele, o portal Capão News possui 65 mil seguidores. A que você atribui esse número? Hoje a gente está quase com 67 mil. Ela cresce quase que todos os dias. Quase não. Todos os dias ela cresce cerca de 50, 60 seguidores. Eu acho que credibilidade é o principal. Assim. A gente faz um jornalismo muito sério, seguindo todas as técnicas que a gente aprende como profissionais, né? Então, a gente tem toda a parte do envolvimento com a comunidade, na parte social, de fomentar os movimentos que acontecem, e também a credibilidade jornalística que um veículo de comunicação precisa ter. Então, eu acho que são esses dois elementos aí, a empatia que a gente tem com a nossa comunidade e também a credibilidade com relação ao produto jornalístico que a gente criou. Como se dá a atuação da comunidade na página comunitária? Na verdade, é essencial essa participação, né? Quando a gente fala de uma rede social, a interação com os seguidores, né, é o que faz a rede acontecer. Então, na Capão News não é diferente. A gente recebe todos os dias dezenas de mensagens de seguidores informando sobre acidentes, buracos, até outras denúncias mais sérias, mais graves. Então, todas essas informações elas são apuradas pela nossa equipe e divulgadas conforme a sua relevância, né? É essencial. Além das informações em inbox, a gente tem a contribuição via comentários. Então, toda notícia a gente costuma finalizar pedindo para que o seguidor que tem outras informações relacionadas àquele tema, que ele contribua também, né? Que ele faça a contribuição dele nos comentários. E essa interação permite que a gente tenha um alcance muito grande com relação às nossas postagens e uma atualização muito eficiente com relação aos acontecimentos. As redes sociais se tornaram um instrumento de mobilização.
A comunidade do Capão Redondo se sente representada pelo portal? Creio que sim. Essa é uma pergunta complicada, mas eu imagino que sim, porque quando a gente fala de alcance de uma página orgânica na região, alcance de 67 mil pessoas, tendo publicações que chegam até a 300 mil acessos, eu acho que a gente sim representa a nossa comunidade. E tem toda aquela questão, toda a nossa equipe, ela é formada por moradores da região. A gente tem essa preocupação. Eu sou moradora do Capão Redondo, fui moradora do Capão Redondo durante 22 anos, há 8 anos eu sou moradora do Campo Limpo, sempre estive na região, sempre participei de movimentos sociais. Então, essa empatia que a gente tem com a nossa comunidade, eu imagino que faça a gente representar ela muito bem. E eu acho que isso a gente vai colhendo frutos desse resultado, né? A gente acabou de ser convidado pela Rede de Jornalistas da Periferia, que é uma rede construída para fortalecer, né, o jornalismo comunitário, o jornalismo periférico, e a gente acabou de ser convidado para participar dessa rede como representantes do Capão Redondo. Então, isso nos deixa muito felizes e mostra que a gente está fazendo um trabalho realmente correto e com a credibilidade que a gente sempre procura fazer. Nossa, que bacana. Sim. A definição da pauta depende da demanda que vocês recebem? Sim, como na mídia convencional, as pautas são geradas a partir da necessidade da nossa comunidade. Então, as pautas, o hard news, né, a notícia quente, ela parte sim da comunidade. Basicamente, via inbox, então tudo que a gente recebe de denúncias, de críticas, a gente apura e aí acaba tornando matéria na nossa página. Mas tem também as questões, as pautas frias, que a gente chama, né? Que são pautas que estão na mídia, que estão na grande mídia, mas que de alguma maneira representam alguma coisa para a nossa comunidade. Então a gente tem esse recorte aí também, de entender o que está rolando na educação, por exemplo, que faz, que traça esse paralelo com a periferia. Se ela diz de alguma forma, se ela tem um cunho aí que fale com o nosso público, é também pauta para Capão News. Então tem essas duas temáticas aí. A gente tem as pautas quentes, que são pautadas realmente pelo que acontece na ocasião, e tem as pautas frias, que é o que a grande mídia gera a partir de releases, como a mídia convencional trabalha, que a gente acaba aproveitando quando se trata de algum tema relevante para o nosso público. O que dá mais audiência? Infelizmente, o que dá mais audiência são os casos de violência. A gente tem um histórico muito, muito forte, né, dentro do nosso território, com as questões da violência na periferia. Então, toda vez que a gente trata de algum assunto que, de alguma maneira, teve algum impacto negativo com relação à violência, essas são as postagens que dão mais audiência. Mas não são as postagens que a gente prioriza, vamos dizer assim. A gente tem um cuidado também a nossa intenção é sempre trazer o que tem de positivo na nossa comunidade. A nossa missão é essa. Então, toda vez que a gente tem algum caso policial, a gente faz toda a apuração e só realmente divulga quando a gente acha que tem alguma relevância para a nossa comunidade, ou seja, se ela causou algum transtorno no trânsito, se ela gerou um movimento muito forte dentro fechou uma rua. Então, são esses casos com a temática de violência que geram mais alcance. Que diferencial traz o Capão News? Das páginas comunitárias da região, eu imagino que o que nos diferencie seja a questão da apuração. Eu, enquanto jornalista, há 10 anos de carreira, eu tenho isso muito forte em mim. A questão de apurar muito bem os fatos e ouvir todas as partes envolvidas na ação para a gente poder divulgar. Então, eu imagino que esse seja um dos grandes diferenciais da Capão News. Toda vez que a gente recebe alguma denúncia, como eu disse, a gente faz toda a apuração, a gente ouve, se tem algum caso envolvendo vítima, a gente nunca publica antes de falar com a vítima, antes de entender direitinho o que está acontecendo. Isso nos coloca num outro patamar de jornalismo, porque a gente evita, por exemplo, as correntes
com falsas notícias na rede social. É uma causa que a gente leva muito a sério também. Evitar correntes de informações com informações falsas. Então, a Capão News, ela abre espaço para que a gente possa apurar direitinho as informações que estão circulando e apurá-las e aí depois divulgá-las da maneira correta. A gente já tem feito vários trabalhos quebrando aí correntes de informações erradas. Isso acho que nos diferencia bastante das outras páginas. E qual é a importância do Capão News para a periferia? Atualmente, a Capão News, ela dentro da nossa comunidade, ela é o principal meio de informação que a maioria da população tem, por exemplo, quando sai de casa para ir até outro ponto da cidade se locomover. Então, a gente informa com relação ao trânsito, a gente informa com relação ao transporte. Então, eu acho que isso faz diferença na vida de quem acessa a página. Essa é uma das coisas que a gente mais ouve os seguidores falando. Poxa, que legal, se eu não tivesse visto a página, eu não saberia que tinha um acidente no meu caminho. Então, isso que a gente tem de informar no dia a dia o que está acontecendo, dá essa relevância para o nosso público. O jornalismo comunitário é um jornalismo mais independente. Como você avalia esse cenário? Eu acho que quando a gente fala de jornalismo independente, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o jornalismo independente ele tomou um rumo muito político, né? E, então, na Capão News, a gente tem uma política de divulgação, e nessa política inclui a gente evitar temas relacionados à política, relacionados à religião. Então, o jornalismo comunitário, dentro do jornalismo independente, ele assume um papel de defender a comunidade, não uma causa propriamente dita. Claro que dentro da comunidade a gente tem algumas causas que a gente tem que defender. Dentro da nossa página, por exemplo, a gente tem uma questão das escolas, de defender a violência dentro das escolas, a questão da juventude, né? De como a educação acontece dentro da nossa comunidade. É uma das causas que a Capão News abraça, mas eu acho que a questão do jornalismo independente e do jornalismo comunitário, ele tem as suas diferenças. Então, dentro do que a gente fala de jornalismo comunitário, a gente trabalha em causa da nossa comunidade, né? Diferente da mídia independente, que a gente tem outros canais aí que eu super reconheço, mas que tem uma outra linha editorial. A nossa linha editorial é independente, sim, mas ela advoga em causa da comunidade e não em causas partidárias e nada do gênero. Quais os desafios que esse tipo de comunicação comunitária ainda enfrenta? O principal desafio, eu diria que é a questão financeira, porque quando a gente trabalha com jornalismo comunitário, a gente não tem nenhum investimento, nem público, muito menos privado, que sustente isso dentro das comunidades, né? A gente não tem nenhum programa do governo que fomente a comunicação dentro das periferias. A gente não tem nenhum projeto que abarque essas questões do jornalismo comunitário. Então, acho que o principal desafio é fazer com que a página consiga ser sustentável financeiramente, para que ela funcione da maneira que deve funcionar, ou seja, com repórteres sempre atuantes, porque hoje, por exemplo, a Capão News, ela não tem investimento nenhum. Ela trabalha 100% de voluntariado. Então, a nossa equipe, a gente tem cerca de 7 repórteres, todos eles voluntários. Mas se a gente tivesse um investimento financeiro, né, que nos desse esse apoio, com certeza o nosso trabalho seria muito maior. Então, eu acho que o principal desafio é manter esse trabalho forte, mesmo com a diversidade que a gente tem sobre as questões financeiras. A cidadania é estimulada pelo jornalismo comunitário? Creio que sim, Marcelo. Eu acho que é um dos nossos papéis.
A gente faz muito isso quando a gente, dentro de algumas temáticas que a gente acha que deve puxar as questões da cidadania, como, por exemplo, a discriminação racial, de gêneros. Então, eu acho que o nosso papel também é esse, né? Quando a gente fala a informação, ela tem como princípio formar pessoas, né? A gente vai formar e informar pessoas, não é só, na verdade, não é só informar, é formar também, tá? E a opinião pública, né? Os formadores de opinião. Então, eu acho que o papel do jornalismo comunitário também é direcionar a nossa comunidade para o que a gente acha que, dentro dos conceitos de cidadania, é o mais... Gisele? Oi? Tá me ouvindo? Pode ir. Eu tô te ouvindo. Cortou aí? Cortou. Bom, voltando aqui, Gisele, Sim. você acredita que o jornalismo convencional e o comunitário possam, no futuro, andar lado a lado no sentido de dar voz às pessoas? Olha, é muito difícil essa pergunta, mas eu tenho sempre um olhar positivo sobre as coisas, mas quando a gente fala de mídia convencional, a gente tem algumas questões de interesse privado, né, de interesse individual com relação a quem gera aquela mídia. Então, eu não sei se trabalhar juntos, lado a lado, eu imagino que não seja... Eu não acho que a mídia convencional vai nunca tirar o papel da mídia comunitária. Ela pode sim fazer um trabalho, a mídia convencional ela pode sim fazer um trabalho que apoia essa comunicação. Tem algumas mídias que já estão entendendo a importância do jornalismo comunitário, já têm atuado dentro de algumas comunidades, mas eu não acho que elas em algum momento vai caminhar junto. Ela nunca vai substituir alguém que com a sua comunidade de igual para igual. Eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir alcançar esse patamar. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Gisele? Oi? Gisele, muito obrigado pela participação e a todos os nossos ouvintes pela audiência. E quero agradecer. Muito obrigado nessa noite. Gisele, Oi? seja sempre bem-vinda no nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pela oportunidade. Um ótimo trabalho aí para vocês. Obrigado e até a próxima, Gisele. Boa noite, até a próxima. E o programa Grude News está ficando por aqui. Hoje conversamos com Gisele Alexandre, que nos falou sobre o portal de notícias Capão News, reforçando a importância desse veículo de comunicação que ouve as necessidades da periferia.